Seja bem-vindo ao melhor encontro com Deus que nós já tivemos até hoje. Amém? Eu quero que, antes de mais nada, você dê boa noite para a pessoa que está do seu lado, sem ser a que veio com você, porque aí é panelinha. Isso. Fala, seja bem-vindo. Sinta-se em casa, mas não muito, nem tanto também. Amém, gente? Então vamos lá, que hoje Deus tem uma palavra poderosa para nós, amém? Muito bem, hoje eu quero falar com você um pouquinho a respeito do livro de Atos, a partir do capítulo 3. Jesus, no início do livro de Atos, descreve a ascensão de Cristo, quando ele é levado aos céus, ladeado por 2 anjos, e ele diz aos apóstolos: permaneçam em Jerusalém, porque vocês vão receber o Espírito Santo. E no momento de oração, os apóstolos e mais 120 pessoas no total, incluindo os apóstolos, foram cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo para quê? Para divulgar o nome do Senhor Jesus, para ir curar enfermos, expulsar demônios e falar que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E então, passado isso, esse momento em que eles foram cheios do Espírito Santo, nós vamos, a partir do capítulo 3, conhecer um texto que narra o início da caminhada dos apóstolos na pregação do Evangelho e o início também das perseguições. Após eles terem recebido o Espírito Santo, como eu disse, isso está nos primeiros capítulos do livro de Atos 1 e 2, um certo dia, Pedro e João, os 2 apóstolos de Cristo, vão ao templo participar da oração. Era por volta de 3 da tarde. Na porta do templo, quem estava? Um homem coxo de nascença, que já tinha 40 anos, e era levado todos os dias, colocado na porta do templo para fazer o quê? Oi? Eita, povo sabido, que lindo, adorei. Você que não responde não, para você ver. O homem foi colocado lá, aquele homem coxo, para pedir esmola. E isso era o que ele fazia todos os dias. E então ele olha para Pedro e João entrando no templo e diz: ei, me dá uma esmola. Ele pede uma esmola para Pedro e João. Mas ele recebe uma esmola? Ele recebe a cura. Ele recebe a cura. Porque o nosso Deus não é Deus de esmola. O nosso Deus não é Deus de esmola. Quando Deus resolver o teu problema, Ele vai resolver definitivamente, completamente e perfeitamente. Nosso Deus não é Deus de esmola. Mas aí então eles pedem uma esmola, ele pede uma esmola para os apóstolos respondem: ei, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E aquele homem é curado. O homem entra no templo pulando, saltitando, feliz, alegre, porque afinal de contas ele era coxo de nascença. E todos dentro do templo reconhecendo quem ele era, afinal de contas ele era colocado na porta do templo para pedir esmola todos os dias. O povo que frequentava o templo conhecia aquele homem. E todos se maravilhavam. Como é possível esse homem estar aqui de pé, andando? Normalmente ele foi curado. E então Pedro e João começam a falar com o povo, ao povo, que quem havia curado aquele homem não eram eles. Porque eles chegam a dizer: por que vocês estão achando que a gente fez grande coisa? Não foi a gente. Não sou eu, não. Eu sou carne e osso igual vocês. Foi o poder do nome de Jesus. Foi Jesus, o nome de Jesus, que fez com que esse homem fosse curado. Não é o meu poder, mas é o poder que há no nome de Jesus. E eles continuam dizendo: inclusive, esse é o tal Jesus que vocês, judeus, mataram.
que vocês gritaram diante de Pilatos, crucifica. E eles começam a dizer isso para o povo. E então chegamos a Atos capítulo 4, do versículo 1 em diante, na NVI, tá, Richard? E diz assim: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Então chegou os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João. E como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Então, eles estão indo para o templo, o homem pede uma esmola, o homem é curado, entra todo mundo no templo, todo mundo fica maravilhado, menos os fariseus, os saduceus e o guarda do templo. E eles ficam tão irados, eles ficam tão nervosos com aquele ensinamento que Pedro e João estão dando no templo, que dizia: ei, a salvação está em Jesus, que eles mandam prender Pedro e João. Pedro e João vão parar na prisão. No dia seguinte, mandaram trazer Pedro e João da prisão. E então eles começam a interrogá-los, questioná-los. Ei, peraí, vem cá. Vocês estão pensando que vocês são quem? Quem que vocês acham que vocês são? Vocês estão fazendo milagre? Vocês estão ensinando no nome de quem? Vocês acham que vocês são representantes de quem? Os fariseus começam a questioná-los, a interrogá-los. Então chegamos a Atos capítulo 4, versículo 8 e 10. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade. Veja, eles tinham feito algum mal? Eles tinham feito mas só que isso no coração dos fariseus e dos saduceus não gerou algo bom. E eles dizem: visto que estou aqui hoje, tendo que prestar contas de um ato de bondade em favor de um homem aleijado, sendo interrogado acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todos o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Então Pedro e João começam a falar, dizendo: olha, vocês estão revoltadinhos, vocês estão me fazendo prestar conta por algo bom, porque às vezes a bondade incomoda. Tem gente que tem prazer na maldade. Às vezes a bondade incomoda. Mas a Bíblia diz: em todo tempo faça o bem. Siga firme no ato de praticar o bem. Aquele que pode fazer o bem não faz, comete pecado. Mas às vezes a sua bondade vai incomodar. E então Pedro e João começam a dizer: visto que eu fiz algo bom e vocês estão incomodados, eu vim aqui para dizer que eu fiz isso no nome de Jesus, aquele que vocês crucificaram, aquele que vocês decidiram matar. E aí então ele continua, vendo a coragem de Pedro, o texto continua, vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Eles olharam para Pedro e João explicando tudo aquilo ali e falaram: meu Deus, eles são pescadores.
Eles são simples. Como eles estão explicando com essa autoridade? Mas a Bíblia diz que Pedro estava cheio do Espírito Santo. Mas me chama a atenção nesse trecho porque a Bíblia diz que os fariseus perceberam que Pedro e João haviam estado com Jesus. Filho, a maneira como você fala, a maneira como você reage, a maneira como você se comporta, demonstra se você esteve ou não com Jesus. Se você anda ou não com Jesus. Mas Gisele, Jesus não está mais em carne e osso. Como é que eu vou estar com Jesus? Como é que eu vou andar com Jesus? Jesus é a palavra. Você esteve com Jesus hoje? Você leu a Bíblia hoje? Será que se nós conversarmos um pouquinho, a gente vai conseguir falar um pouquinho das maravilhas do Senhor Jesus que estão descritas na palavra? Ou você não vai saber nem do que se trata? Porque quando você anda com Jesus, você se torna parecido com Ele. Quem aqui já fez uma viagem para o Nordeste? Você volta com sotaque, sim ou não? Você volta falando, ei pai, aí ó, manhã fez um caldo para mim, oxente. Não é assim que a gente volta? Eu quando vou para Minas, eu volto mais mineira que os mineiros. Uma luta, só Jesus. Porque quando a gente anda com alguém, a gente começa a ficar parecido com... os fariseus perceberam, esses homens andavam com Jesus. A pergunta é, quem está perto de você consegue perceber se você anda ou não com Jesus? Quem está perto de você vai perceber o quê? Que você anda com Jesus? Porque não há comunhão entre trevas. E aí? O que sai da tua boca, filho? É palavrão? É contenda? É fofoca? Porque você está demonstrando que não esteve com Jesus. Porque quem esteve com Jesus fica parecido com Ele. E continua. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir. Então, diante da autoridade, da sabedoria que Deus deu para Pedro e João se explicarem naquele momento, eles percebendo que aqueles homens tinham andado com Jesus e o homem que era aleijado estava curado diante de todos dentro do templo, eles pensaram, não podemos fazer nada, porque o homem curado está aí, se a gente falar alguma coisa, vai dar ruim. Ó, o negócio é o seguinte, o que eles fizeram então? Sai todo mundo. E ficaram então só os fariseus, os saduceus e os guardas do templo ali, e eles começaram a discutir entre eles o que eles fariam com Pedro e João. Eu estou te dando todo esse contexto para você entender quando a gente chegar no ponto principal da mensagem. Amém? Quem está entendendo? Então, o que aconteceu? A conversa entre eles, perguntando, que faremos com esses homens? Todos que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório e que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los que não falem mais com ninguém sobre esse nome. Então, eles fazem o quê? Eles falam, vamos fazer o seguinte, nós não podemos negar que eles fazem milagres, porque todo mundo já sabe. Vamos chamar eles e vamos adverti-los. Vamos dar uma advertência, vamos dar uma dura. Vamos chegar junto e falar, o negócio é o seguinte, irmão, vai parar de falar do nome de Jesus, senão o pau vai quebrar. Vai parar de falar esse nome desse Jesus, senão o negócio vai ficar ruim. Não é, eu não quero que vocês falem o nome desse tal de Jesus.
Então eles combinam entre eles de falar isso. E por medo em Pedro e João. E mandam então chamar João de volta. Pedro e João de volta. Então chamando-os novamente, versículo 18, 19 e 20. Então chamando-os novamente, ordenaram-lhes que lhe falassem, que não falassem, nem ensinassem o nome de Jesus. Então vamos lá. Qual que era a ordem? Não fale e nem ensinem sobre o nome de... Era uma ordem, eu estou lhe ordenando. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos homens e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar o que vimos e tudo que ouvimos. Os fariseus chegam para ele e falam assim, presta atenção, eu vou te dar uma ordem. Não é para você falar mais o nome de Jesus. Aí o Pedro chega e fala assim, desculpa, não leva mal não, mas é que entre obedecer você e Deus, eu escolho obedecer a Deus. Cuidado, viu? Porque às vezes nós, com o objetivo de não gerar atrito, de não gerar mal-estar, de não gerar uma situação constrangedora, você escolhe obedecer aos homens do que a Deus. Obedeça a Deus, independente das circunstâncias. Puxa, mas se eu falar, filho, fale, porque é melhor você ter que prestar conta para o homem, lidar com o bico do homem, lidar com a cara virada do homem, do que Deus virar a cara para você. Gente, Pedro e João já tinham passado a noite da prisão. Pedro podia ter ficado como? Sim, senhor. Tá bom. Não, do jeito que o senhor falou, eu vou fazer. Igual quando a gente é parado na rua pelas autoridades, todo mundo fica manso, humilde de coração. Quem aqui já foi parado pela polícia? A gente fala baixo. É sim, senhor. Não, senhor. Vai para casa agora. Sim, senhor, vou agora. Posso ir, inclusive? É assim ou não é? A autoridade chegou e falou assim, presta atenção, Pedro e João, vocês não vão falar mais desse nome de Jesus. Eles eram autoridade. Pedro era para ter feito o quê? Já tinha passado a noite na prisão. Mas o Pedro não está nem aí consigo mesmo e nem com os outros, ele se importa com Deus. Em outras palavras, Pedro e João dizem, eu não vou te obedecer porque eu sei que eu vou prestar contas a alguém que é muito maior do que você. Cuidado, porque o diabo coloca armadilhas perto de você o tempo todo para ver a quem você vai obedecer. Recentemente nós fomos a uma concessionária comprar uma peça de um carro para um amigo nosso que mora no interior e só tinha peça em São Paulo. Toniel, corre lá, compra lá. Chegou lá, o moço falou assim, só recebe em dinheiro. Aí o Espírito Santo ligou a lâmpada da interrogação, falou, só recebe em dinheiro? Dentro de uma concessionária desse tamanho? Tem alguma coisa errada. Não, só recebe em dinheiro, só recebe em dinheiro, só recebe em dinheiro, só recebe em dinheiro. Aí o Toniel pegou o cartão e falou assim, pois eu vou pagar com cartão. Não, mas aqui só recebe dinheiro, mas eu vou pagar com cartão. E aí então falou, então vamos lá no caixa. E aí no caminho até o caixa o rapaz disse, olha, não fala que eu disse que recebia só em dinheiro não, é porque eu ia pegar o dinheiro para mim. Aí hoje, foi numa mecânica, numa loja, colocar uns ganchos na carroceria do carro, para amarrar coisa. Carro de carroceria tem que ter uns ganchos para amarrar os trem, né? E aí chegou lá, o rapaz falou, não, coloca um engate e tal. Aí falou assim, mano, dá um café aí, tá tudo certo, não precisa pagar os ganchos. Eu nem vou falar para o patrão. E aí você tem que escolher se obedece quem? A Deus
Você agrada a quem? A Deus ou aos homens? A Deus ou a você mesmo? Porque se isso acontece o tempo todo com a gente, acontece o tempo todo com você também. É um troco errado, é uma oportunidade de sair sem pagar, é um negócio que você recebeu que você sabe que você não devia ter recebido. Sim ou não? E aí, você está obedecendo a quem? Porque Pedro podia ter tomado um tapa na cara e se lascado todinho, até ter voltado para a prisão. Mas ele obedeceu à vontade daquele que é maior. Olha, sinto muito. Eu não vou obedecer à ordem de vocês, porque eu estou obedecendo à ordem de alguém que é maior do que você. Cuidado para não fazer a escolha errada. Sempre escolha obedecer a Deus. Versículo 21 em diante. O que acontece? Depois de mais ameaças, quando Pedro disse isso, o que eles fizeram? Mais ameaças. Eles o deixaram ir. Não tinham como castigá-lo, porque o povo estava todo louvando a Deus pelo milagre que tinha acontecido. Pois o homem fora curado milagrosamente, tinha mais de 40 anos de idade. Eles ameaçam, mas a vontade deles é o quê? É matar Pedro e João. Mas não pode matar, porque está todo mundo aí adorando a Deus por causa do milagre que aconteceu através da vida dele. Então nós vamos ter o quê? Que soltar. Mas antes de soltar, eles fazem mais ameaças. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Quem sabe que está andando com Jesus, não fica com medo de ameaças. Quem sabe que está andando com Jesus, não fica com medo de ameaças. Porque nós sabemos que nós temos um Deus que cuida de nós. Nós sabemos que temos um Deus que nos esconde debaixo das suas asas. Nós sabemos que temos um Deus que lá no céu tem um exército de anjos que ele dá ordem e diz, vai lá e acode o meu filho agora. Nós sabemos que temos um Deus que é mais do que um Deus, ele é um pai. E se ele vê que a gente vai ser atingido, ele coloca as mãos dele na frente para te guardar. E é por isso que você não precisa ter medo de ameaças, porque Pedro e João foram ameaçados. E aí o que acontece? Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos tinham dito. Então, só para você entender, Pedro e João estão enfrentando uma adversidade. Pedro e João estão enfrentando uma oposição. Pedro e João estão enfrentando uma resistência de alguém que se levantou contra eles. Pedro e João estão enfrentando alguém que está tentando impedi-los de fazer aquilo que eles precisam fazer a todo custo. Pedro e João estão enfrentando pessoas que se declaram publicamente e particularmente inimigos. A questão é que eles não eram um monte de gente. Porque numa hora dessa está dizendo assim, também, tranquilo, que eu tenho um monte de gente também que só Deus. Meu chefe é um demônio, lá na empresa tem uma desgraça de um colega de trabalho que perturba a minha vida, e isso e aquilo. Você pode estar sofrendo perseguição de todos os lados. E você deve estar falando, não, eu, Pedro e João, estou sofrendo perseguição de todo lado, de muita gente. A questão é que eles não eram muita gente, eles eram autoridades que tinham poder, inclusive, se quisessem, para matar Pedro e João. Eles eram alguém com poder. Eles eram alguém que tinham autonomia para decidir até mesmo a respeito da vida de Pedro e João. Então João e Pedro foram soltos e eles vão para casa e compartilham tudo o que aconteceu com aqueles que moravam na casa com eles. Então, verso 24. Atos 4, 24. Olha o que aconteceu quando eles chegaram em casa. Ouvindo isso o quê?
o relato de tudo que tinha acontecido. Então foi lá, curou o homem na porta do templo, o homem entrou no templo, os fariseus ficaram pé da vida, eles foram presos, volta no outro dia, os fariseus estão doidos para matar, mas não pode matar, porque senão todo mundo vai ficar revoltado, ameaça eles, mas solta, eles voltam para casa, chega lá, conta tudo para todo mundo. O que todo mundo vai fazer? Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus. Levantaram juntos a voz a Deus e oraram. Eles oraram. Diante de uma circunstância tão ameaçadora. Gente, presta atenção. Passar um Zé aí na rua e falar assim, ei, presta atenção, hein? Presta atenção que eu estou te ganhando. Você olha para ele e fala, o que é esse doido? Está doido? Te conheço. É assim ou não é? Sim ou não? Mas passa um que você sabe que é o cara já cometeu uns 100 assassinatos. Fala assim, ei, você fala, não foi eu. Não, é outra pessoa. É assim ou não é? Uma coisa é você ser ameaçado por alguém que você sabe que não tem poder para te ferir, para te fazer mal. Outra coisa é você ser ameaçado por alguém que tem poder para tirar a sua vida. E ao serem ameaçados, o que eles fazem? Eles oram. Eles falam com alguém que está acima. Eles falam com quem tem poder para resolver. Sabe qual é o seu problema? É que quando você passa por uma adversidade, de vez de você falar com quem tem poder para resolver, você vai falar com gente que não pode fazer nada por você. Tá doendo, né? Eu sei. Mas vai melhorar, fica tranquilo. E aí então, eles oram. E eu quero ler com vocês a oração que eles fizeram. Preste bastante atenção, o máximo de silêncio e o máximo de atenção. Ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar, de tudo que neles há. Falaste, muito tempo atrás, pelo Espírito Santo, nas palavras do nosso antepassado Davi, teu servo. Por que as nações se enfurecem tanto? Por que perderam tempo com planos inúteis? Os reis da terra se preparam para guerrear. Os governantes se uniram contra o Senhor e contra Jesus. De fato, isso aconteceu aqui nesta cidade, pois Herodes e Pôncio Pilatos, os governadores, os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste. Tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela tua vontade. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede aos teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Estende a tua mão com poder para curar e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do teu santo servo Jesus. Gente, talvez você não entendeu ainda, mas quando eu li essa oração, o Espírito Santo falou comigo de uma forma tão poderosa. E nesse momento, nessa oração, o Senhor nos ensina uma estratégia que nos faz vencer todo e qualquer inimigo, todo e qualquer opositor, todo e qualquer que se levanta para nos atrapalhar. Veja, eles oram, Senhor, ouve as ameaças deles, mas dê coragem para nós. Senhor, ouve as ameaças deles, mas dê força para nós. Senhor, ouve as ameaças deles, mas dá ousadia para nós.
Senhor, ouve as ameaças deles, mas dá intrepidez para nós. Senhor, ouve as ameaças deles, mas dá garra para nós. Senhor, ouve as ameaças deles, mas dá poder para nós. Em nenhum momento você vê os apóstolos orando para que Deus se levante contra eles. Em nenhum momento você vê os apóstolos orando, pedindo para que eles sejam paralisados, para que eles sejam destruídos, para que eles sejam punidos, para que eles sintam peso da sua mão. Não! Eles oram, Senhor, é comigo. Me enche da tua força, do teu poder, da tua coragem. Pelo contrário, a oração que eles fazem, a oração deles dizem, não importa a força, a autoridade, o poder do meu inimigo, importa apenas que eu seja forte o suficiente para vencê-los. Eles não falam dos inimigos na oração. Eles falam deles. Ouve a ameaça deles, mas dá coragem para nós. Ei, está na hora de você parar de ficar olhando, orando, temendo o seu inimigo e começar a dizer ao Senhor: Pai, em nome de Jesus, seja lá o que for, quem for o inimigo, me fortalece, porque eu vou enfrentar e eu vou vencer. Eles não oraram e falaram: Senhor, livra-me da batalha, livra-me da perseguição, pesa a tua mão sobre eles. Não, eles oram e falam: Senhor, vê as ameaças dele, mas me fortalece. Me fortalece, sabe por quê? Porque eu vou lutar e eu vou vencer. Me fortalece porque eu vou avançar, me fortalece porque eu vou enfrentar, me fortalece porque eu não vou desistir. Você está dando trela demais para aqueles que te ameaçam. Você está dando trela demais para o inimigo. Quantas vezes você está orando, buscando a Deus para Ele se levantar contra os teus inimigos? Enquanto a Bíblia diz em Tiago 4,7, resistir ao diabo e ele... Deus não falou que ia destruir o diabo, não. Deus falou: eu vou te dar força para você conseguir resistir. Eles oram: Senhor, nos dá coragem, nos fortalece. Você vive amedrontado por causa das ameaças do inimigo. É um diagnóstico de uma enfermidade, é uma crise, é o marido que vai sair, que diz que vai sair de casa. É porque fizeram uma macumbra para mim, disseram que vão te prejudicar. Ei! Manda o diabo calar a boca e se lascar para lá com as ameaças dele. Sabe por quê? Porque se ele vier, eu tenho força para resistir e vencer. O que eu estou querendo dizer para você nessa noite é para você parar de pedir para Deus agir no seu inimigo. É para você parar de falar para Deus fazer algo nele, no inimigo. Porque quando Jesus veio fazer na cruz do Calvário, o que ele veio fazer não foi para Satanás, foi para mim e para você. Jesus não vai agir no inimigo, Jesus vai agir em... Jesus não vai agir no problema, Jesus vai agir em... Ei, meu filho, o que Jesus fez na cruz não foi para o inimigo, não foi para Satanás, foi para você e em você. É em você que ele age, é você que ele fortalece. Quando Davi enfrenta o gigante, o que Deus fez? Enfraqueceu o gigante? Ele fortaleceu Davi. Está na hora de você mudar o foco das coisas. Está na hora de você mudar o foco da sua oração.
esse negócio de ficar orando, falou: Senhor, levanta contra o meu inimigo, que o meu inimigo se lasque para lá, me dá força porque eu vou vencer, me dá força porque eu vou enfrentar, me dá força porque eu vou continuar, me dá força porque eu vou avançar. Você precisa mudar a sua oração. Deus, faz essa luta passar. Deus, resolve esse problema. Deus, leva esse problema para longe de mim. Você precisa ler João 16:33. No mundo tereis, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu tenho uma notícia que talvez não era a que você queria ouvir nessa noite. Não vai passar. Não vai parar de acontecer. Os problemas não vão parar de surgir. As aflições não vão deixar de existir. Gisele, então o que é que vai acontecer? Deus vai te fortalecer para que você enfrente cada um dos seus inimigos, cada um dos seus problemas e vença, e vença, e vença, e vença. Gisele, mas é muita luta. Sim, é muita luta. Acaba uma e começa. É por isso que nós somos parte de um exército. Ele é o general de guerra. Eu e você somos parte de um exército. O exército serve para quê? O que o exército faz? Luta. A diferença é que nós fazemos parte de um exército que sempre vence. Aleluia! Hoje Deus te trouxe aqui para te dizer: ei, eu não vou atuar no inimigo, eu vou atuar em você. Eu vou te dar força, eu vou te dar coragem, eu vou te dar ousadia, eu vou te dar poder para resistir, para enfrentar e vencer em nome de Jesus. E aí então, o que diz em Lucas 10? Eis, presta atenção, que eu vos dou poder. Eis que eu vos dou poder para pisar a serpente e os escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Ei, a Bíblia não diz, ele não escreveu que tiraria o poder da serpente. Ele não escreveu, eu vou destruir o escorpião. Inclusive ele diz, e toda a força do inimigo. Significa que o inimigo tem força. Ele não diz que vai destruir a serpente, ele não diz que vai destruir o escorpião, ele não diz que o inimigo não tem força, e nem que ia aniquilar a força do inimigo. Ele disse, eu, o Senhor, vou te dar poder, aleluia, para que você pise na cabeça da serpente e do escorpião e vença toda a força do inimigo. Não importa a força que eles têm, importa a força que o Senhor coloca dentro de você. Não importa quem seja o seu inimigo. Tem gente aqui hoje que tem o inimigo da enfermidade, uma doença que carrega. Talvez o seu inimigo seja uma fraqueza, um adultério. Talvez o seu inimigo seja o vício. Talvez o seu inimigo seja uma depressão. E não importa quem seja ou qual seja o seu inimigo. O que importa é que Deus hoje te dá poder para vencer. Deus te dá poder para vencer. Sabe o que te destrói? Muitas vezes você pensa, não, o que me destrói é porque o inimigo é muito forte. O que me destrói é porque fizeram uma macumba muito forte. Oh, filho, presta atenção. O que te destrói não é a força do teu inimigo. O que te destrói é a sua fraqueza.
E é por isso que Pedro e João oram e dizem: Senhor, olha para as ameaças dele, mas dá força para nós. Olha para as ameaças deles, mas dá coragem para nós. Olha para as ameaças deles, mas dá ousadia para nós. Porque nós não vamos desistir, nós não vamos parar, nós não vamos largar as coisas no meio, Senhor. Aleluia! Olha o que aconteceu então, Atos 4, versículo 31. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregaram corajosamente a palavra de Deus. Eles oram dizendo: Senhor, não estou nem aí para o inimigo, mas faz uma obra em mim, me fortalece, me dá ousadia, me dá poder, me dá força. E Deus responde, o lugar estremece, o Espírito Santo desce, eles são cheios de poder. Aleluia! Enquanto você perde tempo orando para Deus agir contra o seu inimigo, você impede Deus de fazer o que Ele tem para fazer em você. Deus encheu eles de coragem, Deus encheu eles de força, Deus encheu eles de poder. E o que eles fizeram? Capítulo 5, verso 12. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo, e todos se reuniam regularmente no templo. Opa, não, peraí. Onde? Onde? Mas não foi lá que os fariseus falaram: não põe o pé aqui nunca mais? O fariseu falou: não fala mais do nome de Jesus aqui, você não ensina mais aqui. E aí então eles vão, eles oram: Senhor, derrama poder. E eles vão para onde? Aleluia! Eles foram pregar no templo de novo. Eu te pergunto, o inimigo mudou? As ameaças foram retiradas? Ah, mas responde direito. Você está com fome? É isso? É sono? É o que, pelo amor de Deus? Misericórdia. Eu que estou suando e você que está com preguiça? Pai da glória. Você que está cansado? O inimigo mudou. As ameaças foram retiradas. Eles receberam um convite ou permissão para pregar dentro do templo, mas eles estavam cheios do poder de Deus e nada fazia com que eles tivessem medo, porque se você está cheio do poder de Deus, meu filho, não tem capeta que põe medo em você. Não tem enfermidade que põe medo em você. Não tem palavra nenhuma de ninguém contra você que vai te pôr medo, porque você está cheio do poder de Deus. E o que aconteceu? Atos 5, 17 e 18. Tomados de inveja, o sumo sacerdote e os seus oficiais, que eram saduceus, prenderam os apóstolos e os colocaram numa prisão pública. Foram presos de novo. Eles foram presos de novo. Mas eles estavam cheios Eles estavam cheios do poder de Deus. Eles estavam cheios da unção do Senhor. Eles estavam cheios da força de Deus. Eles estavam cheios da ousadia do Senhor. E sabe o que aconteceu? Verso 19. Um anjo do Senhor, porém, veio durante a noite, abriu as portas do cárcere e os levou para fora. Não importa o quanto teu inimigo tente, se a força de Deus está em você, você sempre vai vencer. Gisele, o anjo soltou, né? Soltou. E eles foram para onde depois? Eu vou dar uma chance para você adivinhar. Para onde? Para onde? Para o templo. Ai, irmão, se a gente tivesse essa ousadia para encarar os nossos inimigos, nós seríamos muito mais vitoriosos. O problema é que na primeira dificuldade a gente desiste. Na primeira adversidade a gente para.
Eles foram presos, o anjo vai lá e solta, e eles voltam para o templo. Desse modo, ao amanhecer, versículo 21, os apóstolos entraram no templo, conforme haviam sido instruídos, e sem demora começaram a ensinar. Mais tarde, o sumo sacerdote e os seus oficiais chegaram, reuniram um conselho, isto é, toda a assembleia dos líderes de Israel, e mandaram buscar os apóstolos Chegou lá na prisão, tinha alguém, gente? Não. Eles ficaram doidos. Cadê esses? Estava preso. Manda chamar os carcereiros. O que aconteceu? Nós deixamos preso aí. As portas estão fechadas. O cárcere está fechado. Mas eles não estão mais lá dentro. Porque eles já estão aonde? Já estão no templo ensinando e falando do nome de Jesus. E aí então no versículo 25 chega a notícia. Então alguém chegou com a seguinte notícia: os homens que os senhores puseram na cadeia estão no templo, ensinando o povo. Será que os sacerdotes os fariseus ficaram bravos, não? Então, fiquei sabendo que vocês estão procurando um tal de Pedro e João, não é isso? Estão lá no templo. Estão lá ensinando lá. Estão lá. Você está procurando eles? Disse que estava preso, né? Então, estão no templo. Alguém chegou com a notícia. Sempre tem um fofoqueiro, né? Em qualquer história, não adianta. O capitão e os seus guardas foram e prenderam os apóstolos, mas sem violência, pois temiam que o povo os apredrejasse, porque numa hora dessa o povo já gostava de Pedro e João. Em seguida levaram os apóstolos e os apresentaram ao conselho de líderes do povo, onde o sumo sacerdote os confrontou. Nós lhes ordenamos firmemente que nunca mais ensinasse esse nome de Jesus. E mesmo assim, vocês encheram Jerusalém com esse ensino e querem nos responsabilizar ainda pela morte do tal de Jesus. E aí Pedro, como sempre, não aguenta ficar calado, bocudo, igual alguém que eu conheço, não quero nem saber, mas deixa para lá. Respondeu: devemos obedecer Ele fala: filho, estou nem aí para o que vocês mandaram. O negócio é que eu estou falando com o chefe lá em cima. O chefe mandou, eu obedeço. Meu negócio não é com vocês. Eu tenho que obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. O Deus de nossos antepassados ressuscitou Jesus Cristo dos mortos depois que os senhores o mataram, pendurando-o numa cruz. Deus o colocou no lugar de honra, à sua direita como príncipe e salvador, para que o povo de Israel se arrependesse dos seus pecados e fosse perdoado. Somos testemunhas dessas coisas e assim é também o Espírito Santo, que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isso, os membros do conselho se enfureceram e tomaram uma decisão. Decidiram? Não tem jeito, tem que matar. Não adianta, eles não vão obedecer, nós somos autoridade, mas eles já falaram que não vão obedecer. O negócio é o seguinte: vamos matar Pedro e João. Só tem um detalhe, eles não sabiam, mas Pedro e João haviam feito uma oração, e a oração é: Senhor, enche-me de coragem, enche-me de força, enche-me de poder, enche-me de ousadia, enche-me de intrepidez. Eu não estou nem aí para o inimigo. Vem aqui e faz em mim, Senhor. Então eles decidem matá-lo. Vamos matar Pedro e João. Então, existia entre os fariseus um fariseu que se chamava Gamaliel. E ele era muito sábio. E aí ele intervém na decisão de matar Pedro e João e fala assim: gente, vamos lá, presta atenção. Vamos raciocinar aqui um pouquinho, que nós somos sábios. O fariseu estudava a lei, a palavra de Deus. Ele falou: bom, se o que eles fazem e quem eles são não vem de Deus, rapidinho vai acabar. Porque é só fogo de palha.
rapidinho vai destruir. Agora, se eles forem de Deus, enviados por Deus e trabalhando para Deus, ainda que a gente mate todo mundo, Deus vai levantar outros, porque ninguém pode resistir e ser contra Deus. Diante da sabedoria de Gamaliel, eles tomam uma outra decisão. Então tá bom, vamos matar não, porque vai que é de Deus, né? Não vamos matar não, nós vamos fazer outra coisa. Outro negócio nós vamos fazer. Nós vamos fazer um negocinho mais leve, um negocinho mais tranquilo, tá? O que nós vamos fazer? Versículo 40 do capítulo 5. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Não vão matar, não. Vamos dar 39 chicotadas. Não, matar não, né? Matar não. Vamos dar só 39 chicotadas. Será que dói, sim ou não? Será que com 39 chicotadas dá para desistir, sim ou não? Sim ou não? A pergunta é, com 39 chicotadas você desistia? Responda para você. Não fala que não para me agradar, porque Deus está vendo. Gisele, uma cara feia já me faz desistir. Um bico já me faz desistir. Um bom dia que não me responderam, já quero até pedir as contas do emprego. 39 chicotadas. E depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e deixaram eles sair. Então presta atenção. Não vou te matar não, viu, Pedro? Eu não vou te matar não, viu, João? Eu vou te dar 39 chicotadas e mais uma ordem. Não é para falar nesse nome desse tal Jesus. E assim vai. 39 chicotadas. E eles são liberados. Só que quem tomou chicotada está cheio do poder de Deus. Quem tomou a chicotada está cheio da unção do Espírito. Quem tomou a chicotada foi fortalecido no Senhor. Quem tomou a chicotada está cheio de ousadia. Quem tomou a chicotada está cheio de intrepidez. Quem tomou a chicotada está cheio, pleno do Espírito do Senhor. Está sentado? Fica. E os apóstolos saíram do sinédrio alegres. Oh! Eles saíram alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Oh, Reanda Labaxê! Meu filho, quando o inimigo te ataca e você está cheio do poder de Deus, não consegue te tocar, porque ainda que você sofra na carne, o teu espírito está alegre. Ainda que dó nos seus ossos, o teu espírito está alegre. Porque Deus encheu a vida deles de poder, Deus encheu a vida deles de unção. Como, Gisele? Alguém toma 39 chibatadas e fica alegre, meu Deus. Eles saíram de lá alegres. E sabe por que eles ficam alegres? Porque eles sabem que o inimigo pode empenhar força máxima, mas nunca será capaz de ser mais forte do que aquele que carrega o poder de Deus em si. O Satanás pode vir com força total, pode ligar o turbo, pode pôr o nitro. Se você está cheio do poder de Deus, meu filho, nunca ele vai conseguir te destruir. A gente tem que ter espírito de barata. Gisele, que confusão é essa? Dizem por aí que quem tem sangue de barata aguenta tudo e não responde, não é isso? Mas eu tenho uma outra teoria. Que crente tem que ter espírito de barata.
Quem aqui já viu uma barata? Nossa, só tem na minha casa. O que você faz? Me ensina, porque na minha casa tem de vez em quando. A barata tem um espírito dentro dela, só pode. Porque você mata a desgraçada. Você vai ali buscar, pá, quando você volta, ressuscitou. Você dá uma vassourada, ela vira de perna para cima, você vai ali, sumiu. Levantou, sumiu, entrou para debaixo de algum lugar. É assim ou não é? É uma luta. E lá em casa tem um pouco, uma coragem para matar barata, que quando aparece uma, eu vou te falar, não vou falar não, porque senão eu vou estragar até o futuro do povo. Pensa nos homens frouxos, só meu marido tem coragem para matar barata. Aleluia, meu Deus, casei com um homem abençoado. Porque o resto dos homens da minha casa, meu filho, para matar uma barata, o Richard tem menos medo. Mas tem um que eu vou te falar, sobe até em cima da mesa se deixar. Sobe na cadeira, grita, pula e faz uma fuada danada. Nós temos que ter espírito de barata, o inimigo bate, a gente levanta de novo. O inimigo bate, nós continua firme. Nós vira, nós capota, mas nós não breca. Pedro e João tomaram 39 chicotadas e saíram. Mas pensa o que eles foram fazer depois. Vou te falar. Todos os dias, repita comigo, todos os dias. No templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Meu filho, quem está fortalecido por Deus não para, não desiste, não larga as coisas no meio do caminho, não abandona o barco, não. Levanta, meu filho, recebe a força de Deus na sua vida hoje, em nome de Jesus. Para de olhar para o inimigo, porque isso não te importa. Se ele bater, você vai levantar e vai continuar. Aleluia! Se coloque de pé em nome de Jesus.